Agora eu convido o Dr. Francisco Cajazeiras para abordar o tema pedofilia e abuso sexual na infância e adolescência. Minhas amigas, meus amigos, muito boa tarde. A alegria de sempre de retornar a esse convívio, agradecendo o carinho e parabenizando a toda a comissão organizadora deste evento, porque sei muito bem das grandes dificuldades e as imensas responsabilidades para que as coisas aconteçam assim tão a contento como estão acontecendo e que, imagino, vão continuar a acontecer até o último momento. Existem temas, como bem abordou o nosso Andrei, que eles realmente são extremamente polêmicos. Temas relacionados com a sexualidade, muito embora a gente tenha uma explosão de liberalismo na sexualidade, especialmente a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, o término da Segunda Grande Guerra Mundial, acentuando-se, portanto, no final do século XX, início do século XXI. Então, o tema sexualidade é sempre tema bastante polêmico, que implica posições, às vezes divergentes, algumas vezes extremadas. Aliás, esse é o maior problema. O problema não é a divergência, o problema é o extremismo. Então, todo tema que toca muito as paixões, que toca muito as emoções, ele tende a produzir, enquanto isso não é resolvido de maneira melhor, ele tende a produzir extremistas, aqueles que são totalmente a favor, sem nenhuma discussão, e que são completamente contrários também, sem nenhuma discussão. E sem dúvida nenhuma que nós vamos encontrar na abordagem, essa nossa abordagem do momento, a questão da pedofilia, esse mesmo resultado, em termos de polemização e em termos de extremidades, extremismos. Então a gente vai trazer, começa aqui o próprio conceito de pedofilia, aos que discutem que há casos que não poderiam ser rotulados como pedófilos, apesar do seu envolvimento com crianças, da busca por crianças. Porque, na verdade, a pedofilia, como o próprio nome, a própria etimologia diz, uma etimologia que vem do grego, e a palavra paidos, ela, na verdade, significa se relaciona com criança. Então, a pedofilia, a filia seria uma afinidade, seriam aqueles que têm uma afinidade sexual, uma preferência sexual por crianças. Então, você observa que quando se fala de preferência, não se fala de exclusividade. Preferência é alguma coisa, você prefere uma coisa à outra, mas não significa dizer que você não pode usar a outra. É diferente quando você fala, é uma relação exclusiva dessa forma. Então, etimologicamente, seria a afinidade por crianças, e do ponto de vista científico, notadamente analisando com uma visão mais psiquiátrica, a pedofilia é exatamente um comportamento que visa buscar prazer porque quando se fala em sexo do ponto de vista psiquiátrico, e esse é um conceito que você vai encontrar, por exemplo, no livro Manual de Psiquiatria Clínica da USP, organizado pela USP, agora em 2012, quando se fala de sexualidade, se fala assim, sexo é adequado, é aquele em que se busca o prazer ou a reprodução com pessoas
que sejam notadamente adultos, e isso de uma forma repetida, de uma forma mais ou menos constante. No caso da pedofilia, o que existe é um comportamento inadequado em relação a isso que se fala de sexo, que é essa busca de prazer e ou a reprodução. É uma coisa, outra, ou as duas. No entanto, isso é necessário que seja realizado com pessoas adultas, seres humanos adultos, e, naturalmente, que ambos estejam de acordo com essa relação. Então, de maneira tal que a pedofilia, ela é considerada um transtorno do ponto de vista da preferência sexual. É um transtorno de preferência sexual. Quando a pessoa passa a desvirtuar disso que é considerado uma sexualidade esperada e normal. E dentro daquele contexto dos transtornos, desses transtornos de preferência sexual, ela é colocada no grupo das chamadas parafilias. Essas parafilias são exatamente esses diversos comportamentos que estão em desacordo com a questão, com a naturalidade, com a adequação do comportamento sexual. Então você vai ter vários tipos de parafilias, como, por exemplo, o voyeurismo, a pessoa que tem prazer, que se excita em ver alguém tendo ato sexual, sem que a pessoa esteja percebendo, ou então despir-se, então é o voyeurismo. Você tem o exibicionismo, quando pessoas, para que se excitem, para que tenham prazer, elas necessitam mostrar a genitália, sem que esse mostrar, essa exposição da genitália tenha a ver com a busca de manter uma relação sexual. O prazer seria exatamente em expor a genitália. E assim nós teríamos tantas outras, como, por exemplo, a urofilia, pessoas que só se excitam se urinarem sobre o parceiro ou a parceira, e assim tantas outras, zoofilia, necrofilia, parcialismo, que é pessoas, por exemplo, que só se excitam com uma determinada parte do corpo da outra. Então, são esses desvios, essas mudanças de preferência sexual. Normalmente, as pessoas que sofrem de parafilia, elas têm, geralmente, em torno de 3 a 5 parafilias. Apesar de que, ou elas têm essas 3 ou 5 parafilias ao mesmo tempo, quer dizer, elas juntam as parafilias, ou elas vão tendo parafilias diferentes ao longo do tempo. De qualquer maneira, o comum é que ela se associa, que não seja apenas um. Do ponto de vista atual, do DSM-4, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais da Associação de Psiquiatria Clínica dos Estados Unidos, nós então vamos ter a primeira coisa, o primeiro critério para você definir uma pessoa como sendo portadora de pedofilia, seria o critério de tempo. Essa pessoa deveria ter uma preferência sexual por crianças, pelo menos por 6 meses, nesse tempo de 6 meses. E essa preferência, ela acarreta prejuízos. Seja prejuízo em termos de sofrimento psíquico, seja prejuízo em termos de vivência, de interação com a sociedade. De qualquer maneira, essa pessoa com esse comportamento passa a ter um sofrimento, um prejuízo. E você considera como pedófilo, de acordo com o DSM-4, as pessoas que têm acima de 16 anos. E assim mesmo, 16 anos, quer dizer, um adolescente, assim, para ser considerado pedófilo, ele precisaria ter uma relação, buscar crianças com 5 anos mais novas do que eles. Então, por exemplo, na infância, ou mesmo na adolescência, o encontro, a interação sexual entre essas crianças, ela não é considerada pedofilia, porque a criança, ou mesmo um adolescente, se a distância entre a sua faixa etária, a sua idade, e a da criança que está sendo utilizada sexualmente, também não é considerada pedofilia se for menos do que 5 anos. Então, a faixa etária
é indicativa. É comum, do ponto de vista epidemiológico, que as crianças, que o pedófilo, ele comece a sua atividade pedofílica, quer dizer, ele passa a se interessar e a vivenciar isso a partir dos 18 anos. É comum, mais comum. E isso se intensifica, vai pela vida fora, pode ter um acme, um ponto mais elevado aí por volta dos 40 anos, 45 anos, mas a tendência é que esse comportamento ele se mantenha por toda a vida, por toda a encarnação. Agora, essa relação, quer dizer, essa atividade pedofílica, ela é mais comum dentro da família. Quer dizer, os abusos sexuais de crianças, eles acontecem em maior quantidade dentro da família. De 75% a 90% das crianças abusadas sexualmente, esse abuso se dá na própria família. E os abusadores, a gente vai ver que daqui a pouco tem uma diferençazinha, eu vou fazer a diferençazinha entre abusadores e molestadores. Os abusadores são, o primeiro, o pai ou padrasto. Os primeiros abusadores, pai ou padrasto. Estatisticamente, é verdade que tem ainda muito pouca pesquisa no mundo inteiro, mas as pesquisas que existem, notadamente pesquisas realizadas nos Estados Unidos, mostram assim. Então, os pais ou padrastos são os que estão no topo dessa escala, depois seguida de irmãos, tios e depois os vizinhos. Vizinhos que têm acesso à família, então são os principais abusadores. Mas, nesses casos em que o abuso é feito por familiares, pessoas próximas, há uma preferência por meninas. Já, por exemplo, quando o abuso é realizado fora da família, quando o abuso acontece na escola, acontece em outra instituição, esse abuso é mais para meninos. Essas crianças que são abusadas extrafamiliarmente acontecem mais em garotos, em meninos. E eu dizia que a gente pode classificar os pedófilos em pedófilos estruturados e pedófilos regressivos. Os pedófilos estruturados são aqueles que mantêm, desde jovens, como eu falei, aí por volta dos 18 anos, eles desde jovens que eles têm essa preferência, esse comportamento, esse transtorno de preferência. Já os abusadores regressivos são aqueles que, diante de uma situação, de um estresse profundo, de uma dificuldade maior, emocional, psicológica, social, eles regridem. E então, ao regredirem, eles vão se sentir mais à vontade na sua relação sexual, na sua busca por prazer, eles vão se sentir mais à vontade com relação a crianças que também são ainda imaturas, com grande dificuldade, até porque muitas vezes, dependendo da faixa etária, a criança nem está ligada conscientemente ao problema da sexualidade, apesar de que desde Freud se diz que a criança, desde que nasce, é um ser sexuado, isso é verdade, mas passa por aquela fase em que há uma espécie de dormência. Mas, de qualquer maneira, ele regride. É por isso que você, às vezes, encontra uma pessoa, apesar de que também eu quero lembrar que é difícil dar o diagnóstico, notadamente dos abusadores. Os abusadores, eles têm um comportamento muito mais sutil. E não usam de violência, normalmente não usam de violência. O comportamento pode ser apenas de carícias. As carícias, a aproximação. Isso dá um prazer para o abusador. O abusador dificilmente chega às vias da relação sexual. Quer dizer, a ter uma relação, que é mais comum quando tem, relação oral ou relação anal, mas muito mais oral. Então, nesse caso, o abusador ele não chega tanto. É muito mais a carícia, a aproximação. E a criança que não tem nenhuma maldade nesse sentido, e muitas vezes é uma pessoa próxima, por exemplo, pode ser um avô,
E eu ia falar isso. É por isso que, às vezes, as pessoas ficam perplexas quando a menininha chega para a mãe e fala assim: mãe, o vovô andou mexendo em mim. E a mãe fica maluca. Como é que pode? O meu pai, ou o pai da criança, o meu pai, nunca vi essa história, não lembro dele ter tido nenhum comportamento desse. Por quê? Porque esse é o tipo que se chama abusador regressivo. Ele tem os conflitos sexuais, aliás, conflitos sexuais, quem é que não tem? O Emmanuel, nesse livro que foi citado, Vida e Sexo, ele diz que todos nós trazemos das encarnações pretéritas, dificuldades e conflitos na área da sexualidade. Quer dizer, completamente educados nessa área é uma coisa rara no nosso momento evolutivo. Mas então essa pessoa, quer dizer, esse avô, esse abusador, ele era pedófilo? A tendência é dizer que sim. Só que ele conseguia superar o seu gosto, a sua preferência. Nesse caso, ele não tem uma exclusividade como alguns pedófilos têm. Alguns pedófilos só têm prazer, só conseguem se estimular para a atividade sexual se tiverem contato com criança. Não sendo assim, não conseguem. Então, esses são pedófilos exclusivos. São pedófilos estruturados, exclusivos. Os pedófilos estruturados podem ser exclusivos ou podem ter preferência. É por isso que quando você vai atender uma pessoa com um problema de pedofilia, você pergunta para a pessoa qual é o tipo de preferência, se por meninos, se por meninas ou se por ambos os gêneros. Então, no caso desse que a gente estava falando, do avô, que acabou molestando a criança, num instante, eu dizia, muito comumente, é num instante de estresse. É perder o emprego, é uma aposentadoria compulsória, ele não tinha interesse em se aposentar, é um conflito familiar, um problema com a esposa, enfim. Diante desse estresse, ele regride. O Freud dizia assim: quando nós entramos numa situação conflitual, existe uma tendência de nós fazermos uma regressão. Do ponto de vista psicanalítico, a regressão é voltar para uma das fases do desenvolvimento psicossexual, onde a pessoa ficou mais à vontade. Ou, tem os dois extremos, ou ela ficou muito à vontade, quer dizer, ela foi super cuidada. Por exemplo, fase oral. O bebê, que a mãe, ela se esmera, exagera nos cuidados em relação à alimentação, e vocês sabem que, de acordo com a teoria psicanalítica freudiana, eu estou falando freudiano porque tem alguns movimentos de hoje, os neo-freudianos, você sabe que neo-freudiano, neo alguma coisa, sempre modifica o que o grande nome falou. Então, essa teoria psicanalítica freudiana, ela diz que ela cria aquela ideia do perverso, que a criança é um perverso polimorfo. É um nome feio, esse negócio de perverso polimorfo. O que é esse tal de perverso polimorfo? Ele assim, é porque a criança ela tem prazer com outras ações sexuais. Quer dizer, que não aquela considerada a natural, que é a relação genital. Então, a criança, ela teria, ao longo do seu desenvolvimento, ela teria preferência, deixa eu ver se eu enxergo aqui, para poder mudar isso aqui, só um pouquinho. Tá certo, depois a gente corrige isso. Mas não é agora não, rapaz, depois. Eu falei depois. Então eu dizia, segundo Freud, a criança, ela tem várias formas de ter prazer. Todo mundo é assim. Mas na época Freud não entendia, a coisa era outra. Então assim, ela tem prazer com a boca, ela tem prazer anal, quando ela começa a ter controle dos esfínteres, tem prazer ao urinar, tem prazer na manipulação genital e assim por diante. Por isso que ele chamava que a criança é um perverso polimorfo, só que com preferências. Naquela fase inicial, de 0 até 2 anos, 1 ano e meio, a criança tem preferência o que mais causa prazer é a oralidade. Mas não é que ela não tenha prazer com outras regiões.
Então, você pode pegar uma criança, mesmo estando numa outra fase, que não é a fase genital, manipulando a genitália, mas não é o principal, não é o preferencial. Então, quando essa pessoa entra num conflito importante, há uma tendência de ela voltar para uma dessas fases que o Freud falava do desenvolvimento psicossexual da sua história. Então, ela pode voltar para a fase oral, é o que acontece, por exemplo, com aquelas pessoas que gostam, que estão tão nervosas e botam a mão na boca o tempo todo, ou fuma, ou bebe. Então, se acredita que o alcoolismo e o tabagismo, do ponto de vista psicodinâmico, seria uma regressão ou uma fixação, que são duas coisas diferentes, na fase oral. A fixação é quando você mantém-se naquela fase. A regressão é quando você sai da fase, mas porque você não resolveu as coisas bem, você, numa forma de proteger, de ficar, se sentir protegido e seguro, você retorna àquela fase. Então, esses abusadores regressivos seria isso. É o caso do nosso paciente, o nosso caso que nós contamos aqui. Mas, atualmente, existem, por exemplo, outras classificações que falam de abusadores e molestadores. Eu já toquei no conceito de abusador. Geralmente, vocês viram que é uma pessoa que teria uma preferência, se excitaria com crianças, mas ele é sutil, ele não é violento, ele esconde isso, mas ele tem uma tendência para tanto. Essa pessoa, se chegar a ter, por exemplo, na velhice, por exemplo, na terceira idade, por que terceira idade? Porque na terceira idade, a pessoa, ela de alguma maneira, ela abaixa a guarda do superego. Ela já começa a dizer e fazer coisas que ela não faria antes, que a sociedade não pede. Ela faz e diz e acabou a conversa. Então, porque o superego fica enfraquecido nessa história. Então, por isso, o paciente, a pessoa pode regredir nesses instantes, mas ela já tinha uma tendência. Eu dizia que os molestadores, esses são mais graves, porque eles, costumeiramente, eles levam até o final a sua busca, a sua necessidade. O anseio deles leva a uma relação. E a divisão, mas o tempo aqui é curto, eu não vou nem dividir assim não, porque senão a gente não daria tempo. Mas há uma divisão, por exemplo, dos molestadores que são circunstanciais e os molestadores que são preferenciais. Então, esses dois tipos de molestadores são pessoas com um problema, mas que vão a fundo, quer dizer, que realmente interagem com a criança sexualmente, uns preferindo a relação oral e vaginal, outro dependendo da relação anal e oral, e assim por diante. E existem, inclusive, os experimentadores, que são preferenciais, que não são ocasionais, chamados de sádicos, que são aqueles casos graves que a gente vê, às vezes, na televisão, o sujeito matou a criança, quer dizer, usou a criança sexualmente, depois matou, decapitou. Então, esse pessoal é um pessoal com um sadismo, quer dizer, com uma violência, uma crueldade que pode acontecer. Esses seriam os molestadores. Mas por isso que alguns estudiosos do assunto entendem na necessidade de fazer uma diferença entre pedófilos e outros crimes sexuais. De qualquer maneira, do ponto de vista psiquiátrico, os pedófilos estariam nessa conceituação que falei para vocês. E quais seriam as causas do distúrbio? Estudos existem que mostram que os pedófilos, num estudo realizado com ressonância magnética, imagem de ressonância magnética, identificaram em boa parte dos considerados pedófilos, aqueles mesmos que tinham sido condenados. Vocês sabem que esse número é pequeno, porque é difícil dar diagnóstico, é difícil alguém denunciar, e sempre o que é comum é que, com 75% a 90% dos casos de pedofilia acontecem dentro do lar, é muito comum que exista alguém dentro do lar que vê e deixa a coisa acontecer. Às vezes, é a própria mãe, é o pai, o abusador, ou molestador, porque às vezes pode acontecer de pedófilos molestadores, especialmente um chamado de introvertido, que é aquele que ele não consegue lidar bem com a criança. Por isso, quando ele não faz na família, ele age com crianças que ele não conhece, ele interage de maneira
sem interagir, porque ele é muito introvertido. Mas esses podem, sabe o quê? Podem casar com uma mulher por causa dos filhos dela. E a mulher, esposa, a partir de agora, esposa, o que é que ela faz? Ela não vai denunciar, porque é o marido dela, afinal de contas. E existe uma crença muito comum de que a menina, especialmente a menina, vocês viram que dentro de casa é mais a mulher que é molestada. Aliás, a estatística é incrível, gente. Tem estatística nos Estados Unidos mostrando que 10% de todas as mulheres sofreram violência sexual na infância, durante a sua vida. Abuso, no mínimo abuso sexual, o que não deixa de ser uma violência. 10% é um número imenso, é um número enorme. Se for falar de violência sexual na sua vida inteira, chega a 27%. 27% das mulheres, nessas estatísticas, é mais de um quarto das mulheres já tem uma história, já sofreram violência sexual ao longo da sua existência. Mas 10% de todas as crianças femininas sofreram abuso sexual. Então, as causas biológicas nessas pacientes, nesses pedófilos que foram aprisionados, foi feito um estudo com ressonância magnética, mostrando que eles apresentavam modificações do sistema límbico, vocês lembram que é o sistema das emoções, especialmente do lobo temporal. E o lobo temporal tem algumas estruturas, alguns componentes desse chamado sistema límbico. Tem também as causas psicológicas, como nós vimos agora há pouco, de alguma maneira nós relacionamos esse comportamento com o passado. Então, do ponto de vista freudiano, psicanalítico, essas pessoas, elas têm um problema no seu desenvolvimento psicossexual. E por isso elas ou regridem ou se fixam no passado. Principalmente, essa dificuldade é naquela fase da resolução do complexo de Édipo. 5, 6 anos. Então, vocês sabem que, para o Freud, a criança, quer dizer, o menino e a menina, eles desejam sexualmente o pai. Isso na visão freudiana. É preciso que a gente lembre que não é assim, eu quero ter essa minha mãe. Não é assim, mas é uma busca de prazer, porque nós todos somos motivados para a existência pelo prazer. Deus nos dotou de prazer para que nós possamos realizar aquilo que faz parte das nossas necessidades. Por exemplo, comer, beber a água, ter sexo, é algo que nos motiva para a existência, para a realização e para a sobrevivência. Então, é isso que se diz, o menino e a menina, eles têm desejo pelo pai e pela mãe, no caso o menino pela mãe e a menina pelo pai. Só que nessa faixa aí, o homem, porque o Freud estudou melhor esse tal de complexo de Édipo, aos 5, no menino, porque ele se resolve mais rapidamente, de um modo geral. Então, o menino, o que ele faz? Ele deseja a mãe. E ele tem, o pênis para ele é uma coisa importante, não só para o menino, como para a menina. Só que ele vê que o pênis do pai é muito maior do que o dele. E o pai também tem muito mais força. Que ele diz, eu vou ser punido. E quando ele olha para a menina, para a irmãzinha, que vê sem pênis, ele falou assim, ela deve ter tido um problema e já foi cortada. E ele tem uma coisa chamada de medo da castração. Por isso, o menino, ele passa a se identificar com o pai, que é o possível agressor para ele, porque é quem é o que tem força e tudo mais. Ele se identifica, isso é muito comum, é um mecanismo de defesa do ego muito comum, a identificação. Então, ele passa a se identificar com o pai, ele passa a seguir o pai, a fazer aquilo que o pai faz, quer dizer, o comportamento masculino, e aí ele supera o complexo de Édipo, fazendo com que aquele amor sexual que ele tinha pela mãe se transforme num amor sublime. Um amor sublime. Então é por isso que os homens, muito comumente, têm assim, aquele amor grande pela mãe. São loucos pela mãe. A menina acontece algo contrário. A menina já está castrada. O menino acaba se motivando para resolver a questão logo, porque ele está na iminência de ser castrado. E a menina não, ela foi castrada, ela acha. Por isso ela se sente inferior. Isso do ponto de vista freudiano. As mulheres não me peguem depois, tá? Então ela se sente inferior porque ela não tem pênis. Então ela tem uma sensação de que foi castrada. Por isso o complexo de Édipo, o Freud não gostava de chamar complexo de Elétra, depois o pessoal usou o complexo de Elétra, o Freud não gostava. Então o complexo de Édipo feminino, ele demora muito mais a se resolver. Para o Freud, ele só vai se resolver quando a mulher tem um filho, que acaba sendo um símbolo fálico para ela. Então,
o que acontece nesses casos? É exatamente uma má resolução do complexo de Édipo, e a pessoa passa, então, a voltar, a regredir ou a se fixar, procurando, consequentemente, imaturidade, e por isso a pessoa vai, em 1 minuto, falar de tudo mais. As causas espirituais, eu vou ver se em 1 minuto eu faço ginástica. O Divaldo Pereira Franco, num livro chamado Sexo e Obsessão, ele narra a história de um espírito que reencarna com sérias dificuldades, tendência para a pedofilia. E numa tentativa de resolver o problema da pedofilia, ele se torna padre. Ele entra para o seminário e vai ser padre na busca de resolver. Só que ele não consegue, pelo contrário. Quando ele chega lá que encontra outros tantos com problemas semelhantes, aí ele acaba tendo uma atividade pedofílica. E isso tem a ver com o seu passado. Ele tinha uma história de grandes desmandos, desvio de sexualidade em outras encarnações, e numa encarnação mais recente, ele tinha roubado uma menina ao seu pai, ele quis comprar, e o pai não vendeu a menina, ele tomou mesmo assim, e quando passaram uns soldados, isso na França, quando passaram uns soldados que queriam algo diferente, aliás, esse é um dos problemas de sexualidade, é querer uma nova aventura, é querer alguma coisa diferente, que é o que mantém esses comportamentos. Boa parte dos comportamentos, dessas transgressões, boa parte disso aí tem a ver com a busca, a imperfeição do espírito, querendo coisas diferentes. Então, ele acabou vendendo a menina para os soldados, que queriam ter umas novidades sexuais. E o pai viu, o pai ficou com ódio dele. E nessa encarnação, o pai dessa criança era o obsessor dele. Estava na cola, como se diz, dele, desde o começo, sempre criando imagens que ele mesmo havia construído em outras encarnações, e por conta dessa interação, dessa vulnerabilidade, o espírito estimulava. E não só o estimulava através de pensamentos que repetiam, como sempre, frequentemente, quando ele saía do corpo à noite, no desdobramento através do sono, ele era levado a cidades, regiões de grande problemática sexual, com grandes desmandos, interações absurdas, para que isso fosse estimulado. Então, vários autores, inclusive o Ranieri, no livro Século Além da Morte, fala sobre isso. Então, de qualquer maneira, isso acontecia, por isso as causas espirituais estão presentes através de obsessões. Só para a gente lembrar rapidamente aqui, que a menina, a criança, quando é molestada, ela passa a ter essas alterações. Ou interesse, ou evitação sexual, distúrbio de sono, pesadelos, agressividade, rebeldia, depressão ou isolamento, terror e medo de pessoas, sente o corpo sujo ou contaminado, e uma preocupação com a genitália. E olha aí, então, os desenhos que mostram crianças que foram molestadas, elas sempre fazem os seus desenhos, se você observar, elas estão cobrindo as áreas que, no caso, algumas delas, o pai, o padrasto, ou o outro abusador, mexeram, molinaram, abusaram dela. Então, você vê as crianças colocando, riscando ali em preto essas regiões. Então, muda o comportamento, quer voltar, querendo correr. Pronto, as sequelas podem ser psicológicas, comportamento alterado, como a gente viu, psiquiátricas. Essas crianças têm mais transtorno de estresse pós-traumático, têm mais depressão, transtorno depressivo, transtorno de humor, têm mais transtornos de ansiedade. Então, isso é encontrado no molestador, só para lembrar que a grande discussão é: prende ou trata? É um doente merecendo tratamento ou é um transgressor da lei? De qualquer maneira, a criança deve ser preservada. Por isso, se ele é um molestador que se repete, ou se ele chegou a cometer realmente um crime do tipo uma relação sexual, ele precisa responder o que a lei determina. Mas precisa lembrar que ele tem que buscar tratamento. E o tratamento, existe um tratamento psicoterápico, um tratamento psicofarmacológico, e fora tem até alguns tratamentos com substâncias antiandrogênicas. Tempo esgotado, eu sei. Aqui eu vou passar, são condutas que a gente tem que ter cuidado, porque a criança ela tem medo de dizer,
ela acha que ela também estimulou, ela acha que ela é culpada e, portanto, é preciso denunciar, porque quem não denuncia é passível, inclusive, de prisão. Então, só para a gente terminar, bom, a criança é um espírito milenar, que traz consigo as virtudes e os defeitos, desenvolvidos ao longo das múltiplas experiências reencarnatórias, sendo assim perfeitamente compreensíveis as tendências que apresenta. É, porém, dever dos pais e da sociedade ampará-la e protegê-la na condução dos passos que lhe favoreçam a dilatação das virtudes e a libertação das imperfeições que carrega em seu inconsciente através da educação. Muita paz a todos. Muito obrigado. Desculpe pelo tempo.